Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa aqui tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de escolher um plano de saúde, a Unimed te dá uma mãozinha com os melhores planos de saúde que você pode encontrar no mercado. Então é só entrar em contato pelo telefone 3520-6100, que tem uma equipe completa lá te esperando para te dar todas as informações necessárias. E se precisar comprar algum medicamento, a Unimed também possui várias farmácias aqui no centro de Erechim de fácil acesso para que você possa ter o teu medicamento com descontos e no momento exato. Nosso programa também tem o oferecimento do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Quando falamos em saúde, falamos em nos alimentar corretamente. Nos alimentar com produtos da melhor qualidade, produtos que são fit, produtos light, diet, produtos sem glúten, sem lactose, enfim. O Master Supermercados possui uma linha completa de produtos para a sua alimentação ficar cada dia mais rica em nutrientes e vitaminas. Então, na hora de fazer a sua listinha de supermercados, não esquece, Master Supermercados. E hoje nós vamos falar justamente sobre uma doença que requer um cuidado na alimentação, a doença celíaca. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a nutricionista Valéria Dalgalo e ela vai dar algumas diquinhas importantes aí para quem sente algum desconforto, de repente precise fazer um exame e vai descobrir ou já descobriu que possui a doença celíaca. Nós vamos conversar sobre este assunto, então preste muita atenção nas orientações. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem. Sandra, primeiramente eu gostaria de agradecer, obrigado pelo convite e estou muito feliz em estar aqui. Que bom. A gente vai falar de uma doença que há uns 10 anos atrás ela preocupava pela dificuldade que a gente tinha de achar alimentos. Hoje, a pessoa que tem doença celíaca, ela consegue viver normalmente. Mas muitas vezes ela não entende direito ainda o que é essa doença. Por que ela surge em algumas pessoas? Então, a doença celíaca ela é uma doença autoimune, né? A pessoa normalmente ela vai ter uma inflamação, ela vem para uma inflamação que acontece no intestino, né? E essa inflamação ela gera má absorção em diversos nutrientes. Então é como se o nosso sistema imunológico lesionasse o nosso intestino para dificultar toda essa absorção. Ela é uma doença genética, né? Pelo excesso também de consumo do glúten, né, que é o glúten que é o prejudicial, né, que vai prejudicar o paciente, e ele vai ter vários sintomas, né, tanto como diarreia, dor no estômago, inchaço, queimação, então tem várias coisas que o paciente que tem doença celíaca tem de sintomas. A gente sempre fala que a pessoa que tem doença celíaca, ela não pode nem entrar na padaria, né? Ela não pode nem ter o contato com os alimentos. Dependendo do grau ali da situação, do grau da doença, ela não pode nem acessar a padaria que tem esses alimentos que tem cevada, centeio, malte, né? O glúten. Tem que ter um cuidado extremo, até na hora de preparar, né? Porque ler a embalagem, o rótulo do produto também é importante para quem tem essa doença, porque os traços, às vezes, que contém ali, podem ser prejudicial. Sim, os traços, a questão da contaminação cruzada também acontece. Talvez tu compre um alimento, por exemplo, um amendoim que tem ali que a gente sabe que não tem glúten, mas aí ele é revestido com uma casquinha, que tem ali uma farinha de trigo, alguma coisa que já tem o glúten. Tem que cuidar muito, muito nesse aspecto. Pois é, ela só se manifesta em pessoas adultas ou em crianças também pode acontecer de ter? Em crianças também.
A diferença da doença celíaca com a intolerância e também com a hipersensibilidade. Sim. Elas são tudo meio parecidas, né? Às vezes o sintoma é praticamente igual e as pessoas se confundem bastante. Sim. Muitas pessoas podem ter essa intolerância ao glúten, né? Que vão ter os mesmos sintomas da doença celíaca, só eles não vão ser celíacos, né? Certo. Não vai ter a doença. Vai ter sintomas como até eritema na pele, coceira, vermelhidão, né? Diarreia, vômito, náusea. Está muito relacionado hoje em dia também com enxaqueca, né? Depressão também tem alguns estudos, né? Que o glúten é associado, renite, sinusite, então tem vários outros fatores que o glúten tá presente. Tu sabe que a gente sempre fala, né, Sandra, por que antigamente eu não tinha nada e de agora, né, eu tenho tudo. Então a gente pensa assim que há muitos anos atrás, né, o glúten ele não é que nem o glúten moderno de agora. O glúten de agora ele é um glúten modificado, né, ele é muito mais prejudicial à saúde, né? Por isso que antigamente talvez uma fatia de pão ele não fazia, a fatia de pão lá dos nossos avós não ia fazer tão mal como faz agora, né? Pensar que o nosso intestino ele é formado por 80% de células benéficas, né, para nossa imunidade. E quando essa inflamação que o glúten causa no nosso intestino, é como se fosse, mais ou menos para vocês entenderem, o nosso intestino ele é como se fosse vários cilhozinhos assim, todos unidinhos, né? Sim. E quando acontece essa permeabilidade, né, intestinal, eles ficam afastadinhos, né? E daí facilita toda a permeabilidade ali de vários nutrientes, várias coisas que não são boas para o nosso organismo também. Então, a nossa saúde depende muito da saúde do nosso intestino. Da saúde do nosso intestino. Uhum. Pois é, muitas pessoas também desenvolvem no decorrer da vida as alergias. Realizam um monte de exame, modifica a alimentação e aquela alergia persiste. Uhum. O problema pode estar ali no intestino? Pode. É uma questão de se investigar, sabe? Às vezes também faz diversos exames ali para comprovar que tem alguma doença. E até ontem eu estava falando para um paciente que nada supera a clínica. Digamos assim, que comer tal alimento te faz mal, aí você vai atrás, investiga, faz exames e tal. Tu já sabe que ele faz mal, né? Então, por que continuar consumindo? Por que continuar consumindo o glúten se tu percebe que tu fica mal, né? Então, por isso que o intestino ali, ele é muito importante em todas as funções. E a hipersensibilidade ao glúten é a mesma coisa da doença celíaca? Como é que funciona isso? A pessoa vai ser hipersensível a, por exemplo, comer algum alimento. Certo. Muitas vezes, às vezes tu come alguma coisa e se sente estufado, né? Vai ter os mesmos sintomas, que nem eu falei, que nem a intolerância ao glúten. É praticamente a mesma coisa. Isso é para a vida toda? A doença celíaca, sim. Tu viu que eu até A doença celíaca, sim, mas a intolerância ali ao glúten, a gente consegue tratar no consultório, né? A gente consegue, talvez, eliminar o glúten por um certo período de tempo, desinflamar esse intestino e depois tentar ir colocando algumas coisas, alguns alimentos para ver qual que é a tolerância. Sim. Mas é aquela coisa que cada indivíduo é único, cada pessoa vai ter um grau de tolerância, né? Por isso que vai ter pacientes celíacos que muitas vezes não conseguem entrar na padaria e outros que conseguem, né? Então, tudo vai depender da tolerância do organismo mesmo da pessoa. Pois é, quando nós falamos do paciente com a doença celíaca, como é que ele vive no decorrer da vida? Como é que ele se alimenta? Como é que é a rotina de uma pessoa para ela ter saúde? Tá. Então, a primeira coisa que o celíaco tem que ter, e até pessoas que têm intolerância e vê que realmente o glúten faz mal, elas devem evitar farináceos, né? Evitar tudo que tenha farinha, massa, pão, biscoito, bolacha, né? O que é feito de farinha de trigo. Cervejas também. Cerveja também. Ter uma prioridade na alimentação de comida de verdade. O que é essa comida de verdade? Carnes, ovos, vegetais, saladas, verduras, legumes, gorduras boas, né? Azeite de oliva, castanha, abacate, porque isso não faz mal para o organismo dele. Então, tentar priorizar, né, isso na alimentação. Tá, e na questão de nutrientes para uma pessoa celíaca,
não come o pão, não come de repente outros produtos ali que dão energia, como é que ela vai ter esses nutrientes o suficiente? É só através das frutas e verduras mesmo? A energia ela vai ter através de carnes, ovos, vegetais, saladas, gorduras boas também, né? Não necessariamente a gente precisa do carboidrato em si para sobreviver, né? A gente acha. A carne ali, os ovos, os vegetais, eles são ricos em nutrientes, né? Certo. Ela não tem cura, então? Não. Infelizmente não. A pessoa tem que aprender a viver com ela. Aprender a viver com ela. Hoje a gente percebe no mercado, quando a gente vai no mercado, quando vai numa casa que vende produtos mais naturais, a quantidade de farinhas diferentes que se tem lá. Essas farinhas todas, farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de linhaça, enfim, são tantas farinhas que eu não saberia dizer todos os nomes. Elas são livres de glúten também ou não? Qual o cuidado que a gente tem quando for escolher uma farinha diferente? Sim, a farinha de arroz ela não tem. Tá? Ela não tem glúten, mas o que eu sempre falo para os pacientes, que até nós estava falando sobre a contaminação cruzada, ali de tu comprar um alimento, tem o fato de que às vezes tu vai comprar um bolinho ali que é feito sem glúten, né? Mas esse bolinho, ele foi feito, ele foi assado num forno que já foi assado um produto com glúten. Então, a pessoa que tem problema celíaco, né? Que tem esse problema com o glúten, muitas vezes essa contaminação cruzada já influencia também, né? Até nos talheres que foi usado, né? Nos utensílios que foi usado para fazer, na forma que foi colocado. Então, por isso que tem que ter todo esse cuidado. Bastante grande o cuidado que tem que ter em casa, principalmente, Sim. né? Após esse diagnóstico, a pessoa só tem que mudar a alimentação mesmo, mas não se insere nessa alimentação nenhum tipo de medicamento, é só alimentar a solução. Isso, alimentar, cuidar da alimentação. É o básico, é o fundamental que tem que ser feito. E para quem tem a intolerância à lactose, que também caminha meio juntinho Sim, ali, como é que ela vive? Tem que evitar produtos que tenham lactose, que é o açúcar do leite, né? Então também tem que Aí tem é que uma ter dificuldade, eu acredito que muito maior, né? Porque a farinha até tu consegue dar uma evitada, mas muitos produtos industrializados que se compram de mercado têm leite. Muitos produtos têm leite. São à base de leite. Às vezes coisas que até tu nem imagina tem leite. Verdade, um cuidado que tem que ter imenso aí na hora. E às vezes não é só o leite, às vezes eles têm bastante açúcar ali junto, bastante carboidrato, bastante amido. Então tudo isso ele requer toda uma inflamação no intestino, né? Algumas pessoas que têm essas intolerâncias ingerem uma enzima para amenizar o efeito. Isso é recomendável ou é só por um período que a pessoa deve ingerir essa enzima? Olha, o que eu vejo de pacientes me relatando, né? Ela funciona, né? Mas muitas vezes eles têm problema também de diarreia, mesmo consumindo a enzima, né? É como assim, se você tivesse, por exemplo, alergia a amendoim e eu te desse um remédio para você tomar, para você conseguir comer amendoim, entendeu? É basicamente isso. A enzima é assim, ela vai ajudar a digestão ali no estômago, mas no intestino não tem o que seja feito. Hoje existe uma gama infinita de testes genéticos. É recomendável fazer um teste genético até para mapear melhor o que eu posso, o que eu não posso comer, entender melhor o organismo? Sim. Olha, meu ponto de vista é que se o alimento te faz mal, né, por que ir atrás de um teste genético? Não insiste. Se te faz mal, né, se faz mal, não tem por que consumir. Sim, nem esporadicamente. Essa a questão, por exemplo, da pessoa que tem intolerância, né? Porque pode ser que a gente retirando os produtos por uns 3 meses, depois a gente consiga introduzir alguma coisa que tenha glúten e não faça mais mal, né? Que o intestino ele já deu uma melhorada, já deu uma desinflamada, né? E a gente consegue ter uns resultados melhores e de vez em quando a pessoa consiga, né, comer alguma coisinha gostosa aí também. É verdade. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente volta falando um pouquinho mais sobre essa questão da alimentação, principalmente nessa época do ano em que a gente tem uma fome excessiva muitas vezes. Ficamos mais em casa, ficamos mais fechados e parece que uma fuga do nosso organismo é comer, mas tem que saber comer, né? Porque o verão está chegando nos próximos meses, aí a preocupação é grande. Já voltamos.
Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Todo ano nós devemos tirar um tempinho para fazer a nossa revisão, refazer todos os nossos exames para ver se a nossa saúde está em dia. E na hora de buscar um lugar para fazer esses exames, a Santa Mônica Imagem possui os equipamentos mais modernos do mundo aqui em Erechim, onde você pode fazer todos os seus exames com a qualidade da Santa Mônica. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a questão da alimentação nesta época do ano, é o que a gente vai falar a partir deste momento. O frio está intenso, a gente está reclamando bastante dessas temperaturas que estão bastante baixas já e nos primeiros dias ainda de outono já mudou totalmente a temperatura e a gente sente bastante isso. E a fome também aumenta, mas a gente não pode comer tudo que tem vontade não, tem que ter um certo controle. Doutora, é assim, né? Não dá para sair atacando tudo que tem na geladeira, porque depois a conta é alta. Sim, sim. Chega o inverno, é como tu falou, a gente acaba excedendo muito nas calorias, né? A gente acaba comendo muito mais do que a gente devia. Muito porque no inverno a gente acaba comendo muito massa, muito pão, muito vinho, a gente toma muito vinho, a gente come muito queijo, muito chocolate e tem bastante excessos. Normalmente a gente para também de tomar água, né? Porque é mais frio, a gente esquece de beber água, a gente substitui a água por chimarrão, chá, café. Normalmente o chá e o café são adoçados, a gente diminui a frequência, a atividade física também, a gente para de ir na academia, para de fazer atividades ao ar livre e eu sempre falo para os meus pacientes que a gente deveria preparar o corpo para o inverno e não para o verão, né? É verdade. Porque o inverno que a gente sempre acaba ganhando uns quilos a mais. Pois é, e nessa de ganhar uns quilos a mais tem uma preocupação bastante grande, né? Porque às vezes para perder esses quilos a mais é muito difícil. E às vezes naquela ansiedade que você tem lá no mês de setembro de perder peso, você acaba ganhando mais peso, porque a ansiedade não te permite eliminar o que tu ganhou. Como é que a gente lida com essa questão agora no inverno para não sofrer lá no final do ano? Sim, tem algumas coisas que a gente pode fazer agora no inverno, por exemplo, lembrar de tomar água, né? Tentar tomar água, pelo menos tomar um copo d'água pela manhã. A gente tem o costume de agora no inverno acabar não tomando, né? Então, priorizar a água, tomar um copo, já vai para a cozinha, vai fazer o café, já toma um copo d'água, né? E durante o dia, tentar sempre estar com uma garrafinha por perto, perto da xícara do café, perto da xícara do chá ali, para não esquecer de tomar água. Né? Porque a água ela é muito importante para várias funções do nosso corpo. E quando a gente não toma água, o organismo ele trabalha com um pouco mais de velocidade, né? Sim. Então o intestino não vai funcionar bem, a pele vai começar a ficar muito seca, com aquele aspecto envelhecido. Então tem vários fatores também que a água nos ajuda nessa época, né? Até na questão da hidratação da pele, a pele fica mais seca. Sim, a pele fica mais seca, então é ideal que a gente tome água. Sabe que a gente confunde muito a sede com fome, né? Então a gente acha que tá com fome e vai lá e come, na verdade seria sede. Então prestar atenção nessa sensação, né? Uma coisa que dá pra gente fazer também para acabar bebendo mais água é saborizar ela com limão, com laranja, com morango, ou até saborizar a água com gás também. Isso vai facilitar também a gente tomar mais água. O importante é não esquecer. É verdade, e tem que aproveitar todas essas diquinhas, né? Porque a água é fundamental.
Uma época que a gente toma também muita sopa. É sopa de aioline, é sopa de legumes, enfim, uma infinidade de sopas e cada dia mais a gente aprende uma receita nova. Sim. Todas essas sopas, elas vão controlar o nosso peso também ou tem algum perigo aí no meio? Tem que cuidar, porque normalmente as sopas, elas vêm cheias de carboidrato, cheia de massa, né, cheia de amido, e a gente esquece de colocar algum tipo de vegetal ali dentro, né, algum tipo de proteína. Então, tentar colocar pelo menos no mínimo uns 3 tipos de vegetais ali dentro, uma cenoura, um brócolis, um tomate, né? E agregar também uma proteína, um frango desfiado, uma carne de gado, um pedaço de músculo, né? Alguma coisa para agregar e deixar essa sopa com maior qualidade nutricional, que a gente sempre fala, né? Com um tipo bom de proteína, um vegetal, e daí por último tu coloca o carboidrato. Sabe que no inverno agora a gente tem o costume de comer muito pouco vegetal também e muito pouca salada, principalmente salada verde, porque acaba sendo frio. Então, tentar priorizar os vegetais cozidos, cenoura, brócolis, vagem, o chuchu, tentar fazer eles na manteiga, assado ou na air fry, né, para ser mais fácil o consumo também. Então, tem formas aí de a gente equilibrar a nossa alimentação. Sim. A pessoa que quer continuar magra nessa época do ano, não quer engordar além do normal, ou seja, uns 2, 3 quilos no máximo, que tipo de alimentação ela tem que ter durante a semana e se ela não estiver fazendo exercício? Tá. Priorizar a comida de verdade, que nem a gente sempre fala. Sim. Então, carne, ovos, saladas, né? Os vegetais cozidos, boas fontes ali de proteína também, que é fundamental. Sempre ter uma boa fonte de proteína, boas fontes de vegetais, né? Vegetais variados e tentar beber água, dormir bem. Tentar não beber tanto, porque a gente acaba bebendo mais vinho nessa época do ano. Então, se for beber, tentar optar por um vinho mais seco, não tão suave, né? Que o suave ele vai ter mais açúcar. E tentar intercalar esse vinho com água também para se manter hidratado e diminuir também a quantidade que tu vai beber de vinho. É verdade. E esta é considerada a melhor época para emagrecer ou esse é só um ditado popular? Tu sabe que era o que eu falei, né? Que eu sempre digo assim que a melhor época de a gente emagrecer é a época que o paciente ele está 100% focado, né? Deveria ser a melhor época o inverno, né? Porque a gente acaba gastando muito mais calorias para aquecer o corpo, né? Mas se a pessoa ela não está tão determinada, se ela não tem um objetivo tão forte, o que eu faço? No consultório eu sempre entrego uma fichinha e a pessoa ali ela vai escrever qual que é o motivo, ou por que ela tá ali, né? O porquê que ela quer emagrecer, né? Porque muitas vezes os pacientes me dizem assim, eu quero mais saúde, né? Mas saúde é uma coisa não é palpável, né? Eu sempre falo assim, não, eu quero que tu me fale alguma coisa, tipo, relacionado, por exemplo, alguma coisa do teu dia a dia, sabe? Tu quer emagrecer porque tu quer conseguir amarrar o calçado com facilidade, né? Subir uma escada com facilidade, brincar com teu filho, colocar aquele vestido que eu gosto tanto e que eu tenho lá no armário e não consigo usar, né? Então, colocar aquele biquíni, né? Comprar aquele biquíni novo. Então, eu sempre falo assim, que a pessoa que ela quer emagrecer, independente da época do ano, ela tem que ter um objetivo muito forte e ela tem que estar focada para isso. Pois é, mas nesta época também algumas pessoas usam algumas artimanhas, como remédios que prometem emagrecer, dietas malucas. O que tu tem a dizer a respeito disso e também orientar essas pessoas que passam na farmácia, vê aquele cartazinho lá que vai emagrecer, entra e compra aquele determinado produto? Sim. A gente pode dizer que não existe fórmula mágica, né? Não tem fórmula mágica, senão todos estaríamos magros, maravilhosos e saudáveis, né? Não existe fórmula mágica. O que a gente tem que fazer? Fazer o básico, né? Antes de a gente suplementar um monte de coisa, fazer o básico, tentar se alimentar bem, né? Com comida de verdade, carnes, ovos, vegetais, né? Tentar dormir bem, tomar água, fazer atividade física também, que agora no inverno a gente acaba diminuindo também a frequência da atividade, então tentar manter uma frequência ali na academia.
Depois disso, o suplemento ele vem como um aliado, como uma cereja do bolo, sabe? Sim. É um plus a mais que tu pode dar para o tratamento, né? Mas a gente tem que pelo menos fazer o básico, porque nada adianta a gente suplementar, tomar um monte de suplemento, um monte de coisa, se a tua base não tá bem forte, né? Se de quinta a domingo você come pizza, X, hambúrguer e toma cerveja e toma um monte de vinho. Então, nada é tão milagroso, que nem eu te falei, não existe fórmula mágica. Às vezes a gente consegue, por exemplo, que nem tu falou, engordar, né, tão facilmente, mas a gente não consegue emagrecer. Mas é que a gente vem engordando ao longo dos anos, né? A gente vem engordando, tipo, 20 anos, 15 anos, para depois a gente vai querer emagrecer em um mês, 2. Não é possível, né? O nosso corpo, ele não funciona dessa forma. O melhor é que as pessoas tenham uma rotina, mesmo com o frio, mesmo com essa dificuldade, tem como a gente criar uma rotina de exercícios, de boa alimentação dentro de casa? Eu acho que a principal coisa é a organização. Eu acho que a dieta acontece certa quando a gente tem uma organização, sabe? Já se programar, ir ao supermercado, fazer as compras, deixar tudo meio que higienizado já em casa, na geladeira, isso facilita muito. Verdade. Também tem aquela pessoa que às vezes tem dificuldade em preparar a própria alimentação, porque trabalha, estuda, enfim, a vida é muito corrida e depende de restaurantes ou comprar comida pronta para comer em casa. Como é que essa pessoa tem que se organizar para não, de repente, estar comprando gato por lebre? Sim. Olhar principalmente os rótulos, né? Sim. E tentar, eu sempre falo para os meus pacientes que quando entrar ao supermercado a gente nunca vai acessar as prateleiras do meio, a gente vai nas laterais, nos fundos, porque nas laterais vai ter os produtos frutas, carnes, né, águas, então ali no meio é sempre onde tem as coisas que a gente acaba comprando e que não deveria, né? Certo. Que tem excesso de carboidrato, excesso de açúcar, excesso de farinha. Então, a gente sempre fala feira, açougue e peixaria. É os 3 lugares mais saudáveis que a gente tem que ir, né? E no supermercado agora, hoje em dia, eles têm bastante, por exemplo, pratinhos prontos já de salada, lavadas e higienizadas. É só chegar em casa e temperar também. Carne nas bandejas também. É só chegar em casa, colocar na air fry. Então, tá muito mais fácil, muito mais acessível hoje em dia. E evitar o uso da medicação se não tem necessidade, né? Porque é possível, sim, emagrecer 10, 20, 30 quilos com uma boa alimentação, com uma dieta pro teu perfil de pessoa, pro teu corpo, sem fazer loucuras que depois vai ter aquele efeito rebote. Sim, é possível, sim. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós conversamos com a doutora Valéria Dalgallo, aqui um pouquinho sobre alimentação, sobre doença celíaca, e a gente quer agradecer, doutora, por ter vindo até a TV para a gente falar desse assunto, alimentação, que parece ser muito simples, mas a gente às vezes complica na hora de montar o nosso prato, monta errado, prioriza comidas que não vão fazer bem para o nosso corpo, depois bate aquele arrependimento, mas sempre é possível aprender a se alimentar corretamente. Sim, é bem isso aí, é o que a gente fala, o básico, o simples, funciona e dá certo. É verdade. Né? Obrigada pelo teu tempo aqui conosco, obrigada pelas tuas dicas, espero que você continue ajudando muitas pessoas a melhorar a sua autoestima, a melhorar a sua saúde através de uma boa alimentação e hidratação. Obrigada, Sandra, eu que agradeço pelo convite. E a todos vocês que nos acompanham também, uma boa noite, uma excelente semana e na hora de se alimentar, não esquece essas diquinhas aqui que valem muito para a nossa vida. Se alimente com qualidade, não esqueça de tomar água, que a água é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.
somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.